do referido, eu passo a dosimetria da pena. Assim como eu fiz em outros processos, aqui também já adianto a forma como vejo a dosimetria da pena. E me filio, me socorro, diria, da doutrina de eu ainda aquém do mínimo legal por força de circunstância atenuante. Analiso uma por uma dessas questões vetoriais, reafirmando especificamente no ponto que a culpabilidade é o vetor maior da dosimetria da pena, e eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. É lembrar que a eleição de um mandatário, em particular do presidente da República, traz consigo a esperança de uma população e um melhor projeto de vida. Críticas merecem, portanto, todos aqueles que praticam atos destinados a atrair os ideais republicanos, sem discordar, por óbvio, que a corrupção aqui tratada está inserida em um contexto muito mais amplo e, assim, de efeitos perversos e difusos. Há um esquema sofisticado de fraude e de corrupção no seio da Petrobras. Tais fatos não se deram ao arrepio da vontade do governante, maior, mas com maior gratuidade, pela nomeação do Conselho de Administração e demais dirigentes, por interferência dele, como se deu em alguns episódios. Esse mecanismo acabou por fragilizar não apenas o funcionamento rígido da Petrobras, mas todo o processo político brasileiro. E aqui a motivação do crime extrapola os reflexos pessoais. A par da vantagem e benefícios próprios, censuráveis e graves, não somente os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente comprometido. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou o crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Se até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados, a pena foi fixada sequer em grau médio, tenho que, no presente caso, esse limite deve ser no mínimo atingido, o que, aliás, é uma aplicação bastante tímida das vetoriais do artigo 59. Certamente, a reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema republicano. As consequências do delito também devem ser consideradas negativas, uma vez que boa parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, nessa perspectiva, vulnerar o próprio Estado democrático de direito, pois milhões de reais foram objeto de doações ilícitas, fragilizando o equilíbrio na disputa eleitoral. Não está em jogo o patrimônio, não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado democrático de direito e a própria República Federativa do Brasil. E por essas razões devem ser computadas como negativas a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências, motivo pelo qual é maior a pena base para 7 anos e 6 meses de reclusão. Incide em favor do réu a atenuante previsto no artigo 61 do Código Penal, em face de ter atingido idade superior a 70 anos ao tempo da sentença, motivo pelo qual reduz em 1/6, quedando-se a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão. Incide a causa especial de aumento de pena, previsto no artigo 317, parágrafo 1º, elevando a pena em 1/3, ficando no montante de 8 anos e 4 meses de reclusão. No que diz respeito à pena pecuniária, proporcional à pena aplicada para o delito, fixo em 230 dias multa ao valor unitário de 5 salários mínimos. Para o crime de lavagem de dinheiro, me reporto as considerações que fiz em relação ao crime de corrupção, porque são igualmente aplicáveis essas considerações em relação a consequência, em relação às culpabilidades, circunstâncias, motivos. Estou fixando uma pena base, provendo o recurso, parcialmente o recurso ministerial, fixando uma pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Também reduzo por força da idade, finalizando a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão, e a multa fixada em 50 dias multa. A somatória de ambas as penas arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. A pena do José Aldemário
Entendo que as penas estabelecidas em sentença estão adequadas e proporcionais aos delitos praticados, razão pela qual devem ser preservadas. Assim, para o crime de corrupção ativa, mantém as penas de 6 anos e 8 meses e 150 dias multa. Quanto ao crime de lavagem, preserva as sanções em 4 anos de reclusão e 60 dias multa. Diante do concurso material dessas condutas, as sanções resultam em 10 anos, 8 meses e 210 dias multa. Só um minutinho, por favor. Eu também estou examinando a pena, mantendo os critérios fixados originalmente pelo juiz do primeiro grau. Entretanto, em favor a ele, eu aplico de ofício a redução de um censo decorrente da confissão espontânea, que não estava aplicada, e acabo fixando em 5 anos, 6 meses e 26 dias multa, e 130 dias, 50, 6 meses e 26 dias, e 130 dias multa. Ainda há que se analisar um apelo dos réus e apelo do Ministério Público em relação a benefícios que foram dados a esses 2 réus pelo juiz singular, por força da cooperação que firmaram neste processo. Eu tenho que assistir parcial razão ao Ministério Público nesse ponto. A cooperação que eles firmaram é efetiva, mas não pode se extrair para além desse processo que estamos julgando. O juiz singular compreendeu que a situação era complexa e atípica e deu um benefício que, em tese, poderia envolver outro processo que já julgamos e outros processos que estão sob a jurisdição de Sua Excelência. Me parece que não é o caso de nós extrapolarmos o favor legal para outros processos. Eu estou dando parcial provimento ao apelo do Ministério Público neste ponto e aplicando o benefício da Lei 9.613, que também é conectado com a lei que estabelece uma regra geral, não apenas para a lavagem, mas estabelece uma regra geral para a cooperação. Eu estou dando o benefício no valor máximo de 2/3 para ambos os réus, tendo em vista a relevância das confissões e das colaborações ou cooperações, para não confundir com colaboração premiada, desembargador Laus, com as cooperações que fizeram nesses autos. Assim, José Aldemário, a pena final que é em 3 anos, 6 meses, 20 dias de reclusão e 70 dias multa, e a Agenor, a pena fica em 1 ano, 10 meses e 7 dias, e mais 43 dias multa. Para José Aldemário, eu fixei o regime semiaberto, e para Léo Pinheiro, eu fixei o regime semiaberto, e para José Aldemário, fixei o regime aberto para o cumprimento de pena.